Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Super pra você, o supermercado da sua família. Relite Veículos, acelerando o seu sonho. Brisanet, levando o mundo até você. Aniversário Mateus, um show de economia pra você. Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Luz do Saber, há 25 anos, vivendo e aprendendo. Meus amigos, vamos começar aqui o nosso ponto de vista de hoje. Eu estou recebendo aqui no estúdio a nossa amiga Bia Araújo. Ela é mamãe do Luiz Gabriel, ele tem 5 meses. E como eu havia dito no começo do programa, logo na abertura, a Bia vem aqui para contar um pouquinho da história do Luiz. E eu já comecei o programa dizendo o que ela não está mais fazendo, né? Que é aquela campanha que a gente estava vendo na internet. Ela vai explicar tudo para a gente. É melhor ela falar, porque ela explica tudinho para a gente, né? Bia, seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Listênio. Primeiro eu quero agradecer, né, por esse convite, né, para vir aqui contar um pouco da minha história, da história, né, do meu filho, e dizer que meu coração hoje sente gratidão, né, por estar aqui levando a história dele a muitos lugares, né, não só a dele, mas a nossa em si. Bia, antes da gente entrar na história do Luiz, tem um outro Luiz que entrou na sua vida que também comoveu a todos nós e a todo mundo, que foi o seu esposo. Vocês recém-casados, e ouvir toda aquela situação, realmente eu imagino que não tenha sido um momento muito fácil. E depois chegou essa notícia da chegada do outro Luiz, que eu imagino que foi um sopro no coração, um alívio no coração da presença do outro Luiz, que infelizmente nos deixou. Como é que foi essa transição, né, da perda de um Luiz para a chegada de um outro Luiz? Eu sempre digo que o Luiz, né, Luiz Júnior, né, que foi o meu esposo, ele chegou para mudar a minha vida, né? A gente era amigos, se conhecemos no trabalho e começamos a namorar e decidimos casar, né? E infelizmente com 3 meses de casado, né, eu perdi, né? Você estava com 3 meses que tinham se casado? No dia que ele faleceu, a gente estava fazendo 3 meses de casados, 3 meses exatamente. A gente casou no dia 14 de maio de 2021, né? E quando foi 14 de agosto de 2021, ele faleceu, né? E aí, eu assim, né, perdi o chão, né? Não é fácil. Não, você tá louco. Eu fiquei imaginando o que você poderia estar sentindo com tudo aquilo, né? O Luiz, ele é, inclusive, lá do Belém, daquela região do Belém, irmão do Lucas, que já estagiou aqui conosco, inclusive, enfim. Quero aproveitar e mandar um abraço, tá todo mundo nos acompanhando lá, com certeza, lá naquela região do Belém. E depois daquele sofrimento todo, o Bia, chegou a notícia de que você estava grávida. O que foi que passou na sua cabeça? Assim, muita gente diz que parece história de filme, Não né? é, cara, incrível, né? Mas, de fato, é uma história real, né? Talvez daria para fazer um filme. Ele não sabia antes do acidente? Na verdade, no dia do acidente, eu tinha comprado um teste de gravidez na farmácia, né? E ele tinha ido me buscar e viu eu com o teste. E aí ele perguntou se eu estava suspeitando. Eu disse que sim, né? E aí, no percurso que a gente estava indo para casa, foi quando a gente sofreu o acidente, né? E eu perdi a sacola, né, no momento ali. E quando eu cheguei em casa, depois que eu recebi alta do hospital, que ele foi transferido para a UTI, né, que ele teve perca de 70% do fígado, né, foi quando... A situação ficou mais complicada, né? Porque, na verdade, ele teve uma hemorragia interna, né? Aí ele só foi uma pancada, a gente bateu num caminhão. E foi uma situação que, assim, claro, todo acidente é um acidente, né? Mas a gente imaginava que ele poderia se recuperar, né? Sim, por conta de todo o contexto em que o acidente aconteceu, né? Mas, até na verdade, então, a gente não tinha noção da gravidade, né? Foi quando ele foi transferido para Fortaleza. Na verdade,
quando chegou em frente ali ao Sertão Central, ele teve uma queda de pressão e o médico do SAMU teve a iniciativa de entrar com ele lá na emergência. Já fizeram a cirurgia dele lá, ele passou ainda 7 dias na UTI, mas infelizmente não. Ô, Bia, eu sei que é muito dolorido falar sobre isso, mas para quem está nos acompanhando e de repente não acompanhou essa história, até mesmo para a gente poder chegar e contextualizar para a situação do seu filho. Vocês iam para casa, vocês estavam numa moto e acabaram se chocando. Isso. Como é que foi esse acidente? Ele saía do trabalho antes que eu. Ele saía às 13 e eu saía às 15. E aí ele saiu do trabalho. Vocês trabalhavam juntos, né? A gente trabalhava... Na mesma empresa? Na mesma empresa, só que... Em horários diferentes. Estabelecimentos diferentes. Uhum. E aí eu pedi para ele vir me pegar, né? Eu sempre digo que eu acho que tinha que acontecer, realmente. Né? A gente não sabe, né? Um dia a gente vai entender, né? Exato. E aí eu pedi para ele me pegar no trabalho e ele foi. E aí a gente estava indo para a casa da minha tia... E eu acho que ele se encandeou com o sol ali na Teixeira de Freitas e a gente bateu no caminhão que estava parado, né? Até então, eu achava que era só mesmo que ele tinha quebrado a clavícula, alguma coisa assim do tipo. Mas ele estava com um sangramento já interno, né? Por isso que eu fiz esse questionamento, porque assim, aparentemente são acidentes ou situações que acontecem no trânsito, geralmente, né? Justamente. Então, a moto bateu no carro e tal, está naquela situação, vai para o hospital, gera, claro, muito cuidado, mas... A tendência é que isso se recupere ao longo do processo, enfim. Justamente. Mas acho que ninguém talvez imaginou que pudesse ser tão grave como no momento, né? Lá eu fiquei consciente, ele também, eu fiquei para um lado e para o outro. Eu lembro que ele sempre ficava perguntando, né, por mim, né? Ele sempre tinha um cuidado muito grande comigo. E aí eu imaginei que fosse só isso, né? Foi quando eu lembro que o meu irmão chegou lá e disse: "Bia, o Luiz está muito pálido, vamos levar logo ele para o hospital." Eu disse: "Não, vamos esperar o SAMU porque ele pode ter quebrado alguma coisa." Né? E aí, de fato, a gente foi os dois na ambulância do SAMU, consciente, ele estava de muita dor, enfim, mas eu não imaginava a gravidade. Foi quando ele fez a cirurgia no Sertão Central, que a gente recebeu a notícia. Eu ainda fiquei 24 horas no hospital, eu sentia muita dor no pé da barriga, sentia um pouco de falta de ar, contando que a médica achava que eu tinha quebrado alguma costela, alguma coisa assim do tipo. Fiz vários raio-x. Em 24 horas eu recebi a alta, e aí foi quando eu fiquei sabendo que o estado dele era bem delicado. Né? De qualquer forma, foi muito difícil, né? Todo dia, daquela semana, né? 7 dias ir na UTI visitar ele, chegar lá, ver ele naquela situação, né? E saber que ele poderia morrer ali, né? Enfim, foi quando, 7 dias após o acidente, eu recebi a notícia que ele tinha falecido, né? E aquilo chocou a cidade inteira. Foi. Aquilo foi um choque total. Hoje, assim, eles têm... Tem muitas pessoas que me seguem no meu Instagram, que eu não sei nem quem é. Muitas pessoas mandaram relatos dizendo que a minha história fez com que a pessoa visse a vida de uma forma melhor. Então, assim, a minha história de dor está alcançando... E você, Bia? Como é que foi você, assim? Porque quem está de fora vê, se sente, assim... emocionado, tocado, chocado com toda aquela situação e às vezes se pondo também no lugar, porque é uma situação, poxa, você está casada há 3 meses e acontece uma situação como essa, né? E você, como é que foi para você, assim, digerir tudo isso? Assim, eu digo que no início não foi fácil, né? Aceitar aquela situação não foi fácil. Veio os questionamentos, né, com Deus. Mas eu digo também que se não fosse Deus na minha vida, a minha história de vida na igreja, a minha caminhada, né, saber que a gente não pertence a esse mundo, né, que tudo na nossa vida tem um propósito. Um dia a gente vai entender, né? Aqui às vezes ainda é questionável para mim. E eu digo que o Luiz ele sempre vai estar na minha vida hoje ainda mais, né? Não é fácil, é um dia de cada vez. E eu sempre digo, o que eu passei, eu não desejo a ninguém. Porém, a gente sabe que todo mundo vai passar. Exato. Seja mais cedo como eu, assim, futuramente, porque a gente casa pra morrer só quando tiver velhinho, né? Mas comigo foi diferente, foi muito cedo. Mas eu vejo que tudo tinha que acontecer rapidamente, assim, pra gente casar. Porque Bia, e a família, como é que foi? Foi muito difícil, né? Assim, a gente sempre teve um elo muito forte, né? A família do Luiz com a minha, eu ainda tem essa ligação, né? Um respeito, um carinho um pelo outro, né? E é muito difícil, né? Assim, cada um tem a sua dor particular. Eu sinto de uma forma,
A mãe dele sente de outra, os irmãos dele sentem de outra, a minha família sente de outra, né? Mas não é fácil, né? E por incrível que pareça, eu acho que a gente tinha que casar no dia 14 de maio, porque a gente ia casar dia 15 de maio, só que foi naquela época do lockdown e foi decretado que a partir do dia 14, meia-noite, já não podia ter mais nada. A gente antecipou o casamento, estava todo mundo disponível realmente para fazer o nosso casamento acontecer, né? Uhum. E deu tudo certo. E aí, dia 14 de agosto, infelizmente, a nossa história como casal, né, acabou, né? Aqui na Terra, né? Na Terra, com certeza. Bia, eu peço desculpa de ter que estar perguntando isso e reviver toda isso. Mas, depois de passado todo esse período, como é que foi descobrir que você estava esperando um filho? Pois foi. Eu vou agora entrar nessa parte. Enfim, como eu te falei, eu andava com teste de gravidez, né, numa sacolinha, e aí eu, depois de receber alta, fiz o teste de farmácia, deu negativo. Só que eu estava achando estranho porque o meu corpo estava mudando e eu já tinha essa suspeita. Porém, eu não tinha coragem, né, de fazer, ir no laboratório fazer. Até que um dia, era um domingo, eu pedi a Deus um sentido para me viver. Isso já ia fazer 3 meses que o Luiz tinha falecido, eu pedi a Deus um sentido para viver. E aí, quando foi numa quarta-feira, eu disse, eu vou no laboratório fazer um exame, que eu não estava me sentindo bem, já estava sentindo umas gasturas, achava que era gastrite, nervosa, aquela coisa, por toda a situação que eu estava vivendo. E aí fui fazer o exame e 1 hora depois recebi, e quando eu recebi, assim, foi uma força, parecia que tinha injetado alguma coisa assim no meu corpo e eu me ergui. E eu já, naquela hora que eu recebi a notícia, já comecei a compartilhar com os amigos, com a família, e todo mundo se emocionava, né? E eu dizia, obrigada, meu Deus, por ter me dado um sentido, porque a gente planejava, né, ter um filho, a gente planejava construir a nossa família, né? E ele tinha um desejo muito grande de ser pai, não só ele, assim como eu tinha desejo de ser mãe. Mas, infelizmente, a gente achava que não tinha, assim, não tinha acontecido, né? E aí, quando eu recebi a notícia, né, compartilhei com os amigos e tal, já marquei uma ultrassom para saber como é que estava, por conta do acidente, né, por conta das medicações que eu tinha tomado, por conta dos exames, enfim. Tinha muito medo de não progredir, né, a gravidez. E aí, quando eu fui fazer a ultrassom, eu já estava com 12 semanas, né, de grávida. Já estava entrando na 13ª semana, né? E aí, aquilo ali, para mim, ver meu filho dentro de mim, um fruto do nosso casamento, um fruto que o Luiz deixou comigo. E aí eu recordava que, nas nossas conversas, o Luiz sempre dizia que, se fosse um dia de morrer um dos dois, ele preferia morrer antes que eu, porque eu conseguiria viver sem ele, mas ele não conseguiria viver sem mim, né? E ele sempre dizia que nunca ia me deixar só. Então, tudo isso veio na minha cabeça, né? Uma recordação muito forte. E, de fato, ele não me deixou só, né? Deixou o nosso fruto. E aí foi passando o tempo, né? E a gente fez o chá revelação para saber. E eu sentia que era um rapaz, né? E aí eu só pedi a Deus que ele viesse com muita saúde. E a gente descobriu que era um rapaz. E quando veio o quê? Menino? E aí? Menino. Aí foi que... Aí que a alegria foi, né? Foi imensa, né? Assim... E aí, para a escolha do nome, eu queria tanto homenagear o Luiz, né, como o pai dele também, né, que é o avô do Luiz Gabriel, também, que é Luiz. Aí eu disse, não, pois então vamos fazer o seguinte, vamos botar Luiz, e o segundo nome eu vou ainda pensar. E aí eu pedi a Deus algo assim que tivesse uma ligação. Foi quando eu pensei em colocar Luiz Gabriel por conta dos arcanjos, né, Gabriel. Luiz em homenagem ao pai e ao avô, né? E o Gabriel em homenagem aos arcanjos, né? Porque é um anjo que apareceu na sua vida. Um anjo, né? que apareceu na minha vida e tem sido o meu sentido de viver hoje. Bia, e como é que foi enfrentar essa gravidez sem o Luiz? Não foi fácil, porque tudo me lembrava ele, né? Tudo. E até hoje ainda é assim, e sempre vai ser, né? Conforme o Gabriel vai nascendo, vai crescendo, né? A gente vai lembrar muito. Mas hoje eu vejo a vida de outra forma, né? Eu sei que eu tenho uma missão hoje aqui na Terra de cuidar do meu filho, né? Porque no início eu ficava questionando, por que eu também não morri, né? Isso é do nosso humano, né? Mas Deus queria que eu permanecesse aqui porque tinha uma missão, né?
E eu vejo que a minha missão aqui na Terra ainda é testemunhar a minha vida, a vida do meu filho, como algo que muita gente se inspira. E isso é muito forte, saber que tem muitas pessoas que se inspiram na minha história, de fé, de força. E é isso que eu quero fazer daqui para frente, né? Conforme o Gabriel for crescendo, a gente vai mostrando a ele algumas coisas, né? Contando a história do pai dele, que foi uma história muito bela, que o Luiz encantava todo mundo. Aonde a gente chegava, o pessoal dizia que a gente era só alegria, né? E ele era uma pessoa muito simples também, da forma que eu gostava. E, enfim, eu quero que a nossa história seja de superação, de força e fé para todas as pessoas. Perfeitamente. Bom, e aí o Luiz Gabriel nasce e depois do nascimento você acaba identificando que ele tinha um problema no olho, é isso? Pois é, o Luiz Gabriel nasceu no dia 15 de abril, né? Mais ou menos 9 meses, 10 meses depois que o Luiz tinha falecido. Pertinho do dia que vocês casaram, né? Vocês casaram 14, né? Isso, a gente casou 14 de maio, né? Ele nasceu 15 de abril, né? E aí ele nasceu e eu percebi que o olhinho dele não abria direito, o olho esquerdo, né? E aí questionei os médicos, os pediatras lá no hospital e eles falaram, não, é porque é assim mesmo, tá inchadinho, depois melhora. E aí, quando a gente recebeu a alta, eu perguntei ao médico, o que é que eu faço quando chegar em casa com o olhinho dele? Não, você só vai limpando com água gelada, com soro, essas coisas, né? E aí, fui para casa, comecei a ter mais atenção ainda e eu percebi que o olhinho dele não abria como o outro, né? E com 15 dias de nascido, eu levei no oftalmologista. Ele passou os colírios para ele usar e tudo, para ver se melhorava. Passou 7 dias, não melhorou. Procurei outra oftalmologista, teve muita atenção com a gente, os ambos, tiveram eles dois. E aí ela disse, Bia, eu acho que ele tem pitose. E aí, era um nome muito estranho, nunca tinha ouvido falar. Comecei a pesquisar. Depois, quando ele fez 1 mês, a gente voltou para a consulta e ela diagnosticou ele com pitose. E aí encaminhou para um cirurgião. O que é isso? Isso é uma doença? O que é? Pitose? É a pitose congênita palpebral, né? Que chama. Tá. E aí o que é isso, Bia? Explica pra gente. Quando a pálpebra do olho, o nervinho que a gente tem da pálpebra para a testa, digamos assim, ela não desenvolve. O nervinho não desenvolveu, no caso dele, né? Do olho esquerdo. Do olho esquerdo. O direito é bom, né? Certo. Tudo. E aí eu comecei a pesquisar sobre cirurgiões nessas áreas, né? Então, existe cirurgia para correção. reativar esses nervos? Isso, é uma cirurgia de correção, que eles chamam. E aí encontrei várias em Fortaleza e decidi ir para uma que eu gostei muito do trabalho dela, né? Fui pesquisando tudo. E aí a gente foi para a consulta com ele e ela falou que realmente ele precisa fazer a cirurgia de correção. Só que aí eu fui questionar sobre os riscos, né? Há pouco tempo perdi o pai dele, então a gente hoje vive assustada, né? Imagino. E aí eu contei a nossa história. E pela idade também, né? Tem 5 meses, né? 5 meses, agora dia 15. E aí eu falei pra ela, né? Contei a história, ela se comoveu também, assim como todo mundo, né? Que sabe a nossa história. Ela foi e falou. Aí eu perguntei a ela, doutora, pra gente não fazer essa cirurgia agora, o que é que eu teria que fazer para o meu filho não perder a visão do olho? Porque assim, como ele não enxerga igual a gente, o eixo dele é só até a metade, porque não sobe. Ela falou, Bia, a gente tem que fazer fisioterapia ocular. Aí eu, meu Deus, o que é fisioterapia ocular? Que eu já tinha pesquisado se existia algum outro tratamento. E aí ela disse, não, eu vou falar com uns amigos, porque também é uma fisioterapia bem rara. Eu vou falar com os meus amigos cirurgiões para ver quem é que ele indica. E aí ela indicou um fisioterapeuta lá em Fortaleza, só que no caso dele ele não atendia. Ele disse, não, eu vou passar para uma outra amiga minha. E aí foi quando a gente foi para a avaliação, fomos bem atendidos, foi 2 horas de avaliação, fez várias coisas, enfim. E aí ela foi isso, olha, para ele não perder a visãozinha dele, o olhinho dele, e você não fazer a cirurgia agora, porque tinha risco de intubação, era sedação geral, então tudo isso é um risco para uma criança de 5 meses, né? E aí ela disse a gente fazer semanalmente 4 sessões. Aí eu disse, contei para ela que a gente era do interior, tinha as dificuldades financeiras e tudo.
E eles viram uma forma de nos ajudar, dando um desconto e tal, enfim. E aí ela foi e chegamos a uma conclusão de que eu precisaria estar 2 dias em Fortaleza. Dia de quinta e sexta para fazer essas 4 sessões, né? E aí, hoje a gente vai semanalmente para Fortaleza. Não é fácil, né? Foi quando... No início eu já tinha feito a campanha e, na verdade, a campanha ela continua. Porém, a cirurgia agora não vai ser feita. A gente vai estar trabalhando para conseguir dinheiro para sessões de físio até ele ficar numa idade melhor e aí a gente fazer a cirurgia. Ô, Bia, então, hoje a cirurgia não está mais nos planos a priori, né? Não. Foi uma decisão, né, que partiu minha por questão de risco que o meu filho estaria correndo, né? Certo. Então, o ideal agora é que ele faça essa fisioterapia específica no olho esquerdo, né? Fisioterapia do olho esquerdo. Essa fisioterapia, ela só acontece em Fortaleza? Isso. Até então, a gente só encontrou em Fortaleza, mas a minha história, ela roda em, acho que o Brasil inteiro, praticamente, hoje. E aí, umas pessoas entraram em contato comigo lá de Juazeiro também, que lá tem também essa fisioterapia ocular, né? Estaria ofertando a gente. Isso acaba despertando outros casos, porque isso também é um caso raro, né? É um caso raro. E aí você acaba despertando que outros profissionais comecem a entender, a oferecer também esse tipo de serviço, e outras mães e outros pais também possam, né? Ter uma atenção maior com os filhos, exatamente, né? Porque assim, se eu não tivesse ficado atenta a esses sinais, hoje o Luiz Gabriel poderia já ter perdido o olhinho. Porque de tanto ele se acostumar com aquela visão aqui curtinha, ele ia buscar mais na visão direita e aí pronto, perderia o olho, assim como os profissionais que nos acompanham já explicou direitinho pra Bia, gente. esse tratamento não é coberto pelo SUS? Não tem pelo SUS. Por incrível que pareça, eu já pesquisei, não tem pelo SUS. A clínica que a gente vai é totalmente particular também, não tem plano que cubra esse procedimento. Nem plano de saúde cobre isso? Nem plano de saúde. Então, assim, como eu já vinha fazendo esse trabalho para a gente conseguir dinheiro para a cirurgia, que era R$8.000, e a gente conseguiu um desconto, ficaria por 6. E aí eu disse, não, a cirurgia vai parar, eu não vou fazer agora, mas eu vou continuar a campanha, né, do sorteio que eu estou fazendo, para ter o dinheiro para a gente fazer. Então vamos lá. As físio. Hoje você precisa de recursos para poder manter essa fisioterapia e levar o Luiz toda semana para Fortaleza para poder fazer essa fisioterapia. Então todo aquele sorteio que você estava programando para juntar o recurso para poder fazer a cirurgia, esse dinheiro está sendo utilizado agora. Está sendo utilizado já para físio. Para fazer as fisioterapias. Quantas sessões ele precisa, Bia? De início, devido à avaliação que a fisioterapeuta fez, ele tem que fazer por no mínimo 3 meses. Só que, por exemplo, concluiu os 3 meses, né? Faz só 15 dias que a gente começou. Concluiu os 3 meses, ele ainda está tendo dificuldade de desenvolver muito o olhinho, de desenvolver a parte motora, porque também a parte motora dele é muito importante, porque como ele enxerga do lado direito, ele vai buscar mais as coisas pelo lado direito, vai olhar mais para o lado direito, vai tudo pelo lado direito. Então, como ele isso influencia, né? Até isso influencia. E por incrível que pareça, ele estava já bem atrasado por essa parte do lado esquerdo. E aí a gente precisa ir semanalmente. E aí, toda semana. E aí tem um custo de ida e vinda de Fortaleza, assim, alimentação e tudo, né? Eu vou explicar um pouco como é que a gente faz. A gente vai na quinta-feira. O meu primo disponibilizou o carro dele para a gente ir. Por enquanto, a prefeitura está nos ajudando com a gasolina. Mas o mais caro de tudo, digamos assim, são as sessões. Semanalmente, a sessão é R$640. Uma sessão? Não, o pacote da semana, as 4, né? Por semana, de físio, eu gasto R$640. Porque você faz 4 sessões por semana? 4 sessões, isso. Então você vai 4 vezes para Fortaleza? Não, a gente vai na quinta, ele faz 2 sessões na quinta, e na sexta ele faz mais 2. Então você fica em Fortaleza quinta e sexta? A gente fica lá, a gente vai, dorme, quando eu já chego lá, a gente já vai para fisioterapia, a gente dorme lá. Faz 2 sessões na quinta. Na sexta ele faz mais 2 e a gente retorna para Quixeramobim. Você gasta 600 por semana só com fisioterapia? Só com a fisioterapia. Fora o custo da viagem? Fora o custo, porque a gente sabe que, tipo, a gente tá ganhando a gasolina, mas... A prefeitura te dá a gasolina. Tá dando a gasolina, mas tem um custo do carro, tem alimentação, tem hospedagem por lá. Por enquanto eu tô pagando um motorista para ir com a gente, também, né, já tem o valor, é o trabalho do rapaz, muito atencioso também com a gente. E aí algumas pessoas questionaram, por que tu não vai no Anjo da Saúde, fica lá e vai para a clínica, pega Uber? Eu fui fazer as contas, o que eu gastaria de Uber, eu vou estar gastando com o motorista.
E aí o meu primo tá dando o carro, mas qualquer coisa que acontecer com o carro é responsabilidade minha, né? Graças a Deus ele já tá fazendo essa doação, né, do carro, porque hoje em dia não é todo mundo. Não é todo mundo, é. Mas aí se eu for colocar no papel tudo, se eu não tiver ajuda de nada, assim, né, digamos, eu tendo que gastar tudo, eu teria que gastar R$ 1.200 por semana. Por semana, né? Mas graças a Deus tá dando certo com a ajuda das pessoas que estão nos ajudando, com a rifa que eu tô fazendo, né? Porque senão não teria. Não seria possível. Não seria possível. Bia, e aí essa rifa, como é que faz para te encontrar, para comprar o ponto? O que é que você está sorteando? Como é que você está se virando para fazer essa arrecadação? Pronto, aí quando eu precisava fazer tudo isso, aí o que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho de valor para oferecer, vender, né? para fazer alguma coisa? Aí foi quando eu disse, não, vou pegar meu celular, um iPhone hoje todo mundo quer, vou sortear. E aí todo o dinheiro da rifa, né, que até hoje eu já gastei com a cirurgiã, com tudo, né? Todos os gastos tá sendo por conta da rifa, por conta das doações que estão chegando. Um amigo meu de Morada Nova veio para conhecer o Gabriel, fez uma matéria com ele. Olha ele na deu tela tudo aí. certo. Olha o meninão aí na tela. Isso aí foi uma campanha que o meu amigo fez, veio fazer com a gente. O Maxwell, lá de Madalena. Madalena não, Morada Nova. E aí você fez o sorteio. Aí como é que faz para comprar o ponto? Você entra Pronto. Você pode entrar em contato comigo, né? No meu telefone. Diz aí o telefone. DDD 88 Tá. 98103 0222. Tá passando aí na 8103 0222. 0222. Repetindo. 8103 0222. Esse é o telefone da Bia. Essa é a chave Pix, Bia, também? Tem gente que faz as doações, né? Não quer comprar o ponto, só quer fazer a doação, né? E aí é a chave Pix. Isso. E aí você faz a doação e é direto com ela, tá, gente? E quando se você for fazer doação em Pix, avise, tá? Você diz, Bia, eu vou fazer tanto valor aqui na sua conta para ajudar aí na sua campanha e tal. Avise que é para ela saber quem é também, e aí fica identificar. Porque senão não tem como identificar e não sabe quem é que doou, não sabe. É bom saber e discriminar, tá bom? 8103 0222. Você que está no rádio está me ouvindo. É 8103 0222. Esse telefone vai ficar aqui com a gente, chave Pix também. E você pode entrar em contato com ela, saber mais detalhes e saber de que forma você pode ajudar, se seja financeira ou de outra forma, para ajudar o pequeno Luiz. E conhecendo a história da Bia, eu tenho certeza que você vai se sensibilizar. E aí, Bia, depois dessas sessões de fisioterapia, eu imagino que uma nova avaliação deve ser feita para saber, né? Justamente, uma nova avaliação, né, da fisio mesmo, da cirurgiã que está acompanhando ele, e a gente vê, né, até que ponto a gente pode ir adiando essa cirurgia, que é o melhor possível no momento, e adiando. Perfeitamente. A gente vai continuar conversando aqui na Sertão TV, mas agora eu vou liberar a Rádio Canudos. Você que está me ouvindo pela Rádio Canudos, eu volto às 12h30. Você fica agora com o recado dos meninos e das meninas, no horário eleitoral, e eu volto às 12h30. A gente continua aqui na Sertão TV, conversando com a Bia Araújo. Ela é mãe desse garotinho, o Luiz Gabriel. Ele vai fazer 5 meses no próximo dia 15 de agosto. E ele tem pitose, né, Bia, que chama? Pitose congênita. Congênita. É um problema, gente, na pálpebra esquerda. Pálpebra é essa pelezinha que reveste o olho da gente. E aí ele tem esse problema no nervo. Ele não consegue subir o suficiente, né? E aí ele tem prejudicado a visão do olho esquerdo. Imaginava se pudesse fazer a cirurgia no Gabriel e resolver o problema, mas pela idade não é o momento certo ainda. Então ele tem que fazer sessões de fisioterapia. Essas sessões elas só podem ser realizadas em Fortaleza. São 4 por semana de sessões que ela faz. Ela vai na quinta e volta na sexta-feira, faz na quinta e sexta-feira, ao custo de mais ou menos, cada ida para Fortaleza, de R$600 por semana. Ela tem ajuda da prefeitura com combustível, consegue também ajuda com familiar com o carro que vai e leva, e está à disposição dela. E é uma mãe que tem feito de tudo pelo seu filho para vê-lo bem. Se você quiser ajudar, você entra em contato com a Bia pelo 8103-0222.
0222, essa também é a chave Pix, mas entre em contato com ela, conversa com ela e veja como é que você pode ajudar da melhor forma possível. Bia, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero que depois dessa sua passada aqui no Ponto de Vista, mais gente possa se sensibilizar, entrar em contato e ajudar e ver o pequeno Luiz enxergar e ver a vida como tem que ver, né? É isso que a gente quer. Mais uma vez agradecer, né, por esse convite, por esse espaço e saber que a minha história tem chegado a muitos lugares. E agradecer também todas as pessoas que nos ajudaram, né, até agora. Né, e sei que realmente vai nos ajudar mais ainda estar aqui. Depois a gente fica pensando, né, que existe muito mal no mundo, mas o bem ainda é a maioria, né? Tem muita gente que é sensível e que ajuda, né, Bia? Às vezes a nossa história acaba amolecendo o coração de muitas pessoas, né? De muita gente. E assim, eu digo que qualquer doação é bem-vinda, né? Eu lembro que, olhando no meu extrato no banco, uma pessoa doou R$1,15. R$1,15. E eu comentando com as amigas, esse vídeo que vocês postaram aí, né, que o Maxwell veio fazer comigo, 50 mil pessoas visualizaram. 50 mil? 50 mil pessoas, no meu Instagram, né? No dele deu uns 30 mil. Se cada pessoa tivesse feito, né, realmente igual essa pessoa que doou R$1,15, a gente estava tranquilo, estava indo assim, de boa, né, para fazer o tratamento dele, né? Porque 50 mil pessoas seria R$50 mil, né? Se cada um dá R$1, hein? Cada um dá R$1, né? E hoje a melhor forma de agradecer essas pessoas é rezando. Eu não tenho outra forma de agradecer, a não ser todos os dias, botar meu joelho no chão e agradecer por cada um. Porque assim como eu, tem muitas outras pessoas que diariamente precisam fazer tratamentos, precisam ir à Fortaleza e às vezes não tem esse espaço, né, de vir em uma emissora de TV, de rádio e contar a sua história. E não tem essa oportunidade também e mobilização na internet, que é importante também, sim, né? Sim, é muito importante. Se não fosse isso, né, como é que você conseguiria ter chegado a esse tratamento, enfim. Né? E essa mobilização toda é muito importante. E os amigos também ajudam, né, Bia? Sim, eu digo que hoje em dia eu sou rodeada de pessoas, eu não estou só, literalmente, nunca estive, mas hoje eu tenho muitas pessoas que eu não sei quem é, que mandam mensagem, está rezando por nós, não pode fazer uma doação, mas está rezando, se precisar de alguma coisa, enfim. Talvez não tenha o dinheiro para me ofertar, mas saber que você está na vida daquela pessoa e ela reza, seja de qualquer religião, né? Eu sempre digo, seja católica, evangélica, qualquer outra, mas saber que você é uma pessoa especial, você tá recebendo essa força que vem de Deus através das pessoas, isso é muito importante. Não tem dinheiro no mundo que pague isso, né? E é realmente só agradecer a Deus, né, por hoje ter o meu filho. O único problema que ele tem, diante de tudo que eu passei, de tudo que a gente passou, né, eu não sofri só, a cidade inteira sofreu, a região aqui, Sertão Central, pessoas que eu não sei quem é, disse que sofreu junto comigo, né, isso é muito importante. É saber que pessoas não olham para a sua dor e não se importam, né, porque não é fácil e nunca vai ser, sempre vai ter algo que vai mexer com você. E é um dia de cada vez, eu sempre digo. É isso que a gente tem que valorizar, aquela palavra, a empatia, né? Justamente. Aí onde ela se encontra. Bia, muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa, tá? Eu que agradeço pela oportunidade. E nos mantém atualizados sobre o Luiz, tá certo? Atualizando, sim.